Boa tarde, essa é a primeira aula em regime de ensino remoto emergencial da disciplina Tópicos Especiais de Metafísica 2, segundo semestre letivo de 2021. Espero que vocês tenham tido acesso ao plano de ensino da disciplina por causa da matrícula, mas se não tiveram, não sei nada, vamos reapresentar aqui a ideia geral desse curso, a mecânica, como é que ele vai se desenvolver. Tá? Se vocês deram uma olhada lá, vocês viram que o curso vai ser dedicado a um tópico bem específico. Trata-se de a disciplina é isso, tópicos especiais de metafísica. O tópico especial em questão é o seguinte: trata-se de avaliar a motivação e as limitações do nominalismo acerca de espécies naturais. Nominalismo entendido aqui no sentido que esse termo tem na controvérsia medieval sobre a realidade dos universais. O que sustentava os realistas acerca de universais é que existem objetivamente, não apenas no intelecto humano, universais, propriedades como vermelho, homem, mortal, humanidade, mortalidade e assim por diante. A predicação Sócrates é mortal, predica de um indivíduo que há na realidade, que ele instancia uma certa propriedade que também está na realidade. A propriedade não é simplesmente uma janelinha, um quadradinho, um nicho, num esquema que a mente humana impõe à realidade. A isso se opõe o nominalismo acerca de universais, que sustenta que não há universais na realidade. Todos os universais, todas as noções gerais são criações do intelecto humano. O intelecto humano classifica, divide, recorta a realidade. Bom, então, um debate nominalismo e realismo acerca de espécies naturais é um debate sobre se há na natureza das coisas espécies. Parece intuitivo que há espécies de coisas, né? A questão é se essas espécies são encontradas na natureza, essa seria a tese realista, ou são impostas à natureza, impostas ao mundo, com uma espécie de grade ou reticulado através do qual nós apreendemos a realidade pela mente humana. Que espécies são criações, portanto, da mente humana. Nós vamos olhar um poderoso e muito influente argumento em favor do nominalismo. E o itinerário que nós vamos percorrer para a avaliação desse argumento, que é devido ao filósofo norte-americano Nelson Goodman, o nome mais importante da nossa bibliografia do semestre. Nós vamos tomar como ponto de partida as contribuições de dois filósofos em particular, três. O matemático e filósofo francês Jean Nicot, o filósofo alemão Carl Gustav Hempel e o norte-americano Nelson Goodman. As contribuições desses filósofos à lógica da confirmação, que é o nome oficial do programa de pesquisa em que se converteu, que foi a fisionomia que tomou no desenvolvimento da filosofia do século XX, a pergunta pela possibilidade e limites de uma lógica indutiva, ou de uma lógica da probabilidade. E a partir das contribuições à lógica da confirmação de Nicot, Hempel e Goodman, a gente vai examinar em detalhe o nominalismo de Goodman acerca de espécies e as críticas que foram endereçadas a Goodman. Em particular, vamos ocupar aqui as críticas que foram endereçadas a Nelson Goodman por Wheeler Van Orman Quine, provavelmente o mais importante e influente filósofo americano da segunda metade do século XX, Quine, e em seguida pelo canadense Ian Hacking. Esse é um filósofo que está vivo ainda, em plena atividade. Ele é professor no Collège de France, em Paris. Depois da gente examinar duas versões de um nominalismo restrito, uma tese nominalista que está restrita, é um nominalismo acerca de espécies, mas não de quaisquer espécies, especificamente acerca de espécies de gente. A ideia vai ser assim: outras espécies são dadas na natureza. Há uma distinção que é dada na natureza
entre o mundo animal e o mundo vegetal, entre diferentes espécies de animais, mas espécies de gente são construções sociais. São criadas com as nossas instituições, no desenvolvimento da nossa linguagem e das nossas instituições sociais e políticas. As teses que vão nos interessar aqui são as do filósofo francês Michel Foucault e, novamente, do canadense Ian Hacking, sobre a constituição de espécies de seres humanos, espécies de gente. E isso vai nos encaminhar finalmente para a última etapa do percurso do semestre. É o exame do impacto da mudança conceitual. Vai ser o caso, por exemplo, das revoluções científicas, como as estudou Thomas Kuhn, sobre as taxonomias, as classificações de espécies naturais. Então, essa é a ideia geral do curso. Para deixar alinhavado desde logo o nosso calendário, eu vou fazer 2 avaliações no curso do semestre e reservo ainda um tempinho no fim do semestre para a eventualidade de alguém precisar fazer a recuperação. Isso é alguém não tendo obtido a média igual ou superior a 6, que corresponde ao conceito C, que é a aprovação, precisa fazer um trabalho de recuperação no final do semestre. Nesse caso, o que eu fiz? Eu dividi o semestre no meio, grosso modo. Ao término das aulas é dia 18 de maio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma primeira avaliação no dia 14 de março. Isso me permite ter as provas corrigidas e dar uma aula sobre a correção da primeira prova no dia 16 de março. E depois, lá adiante, no dia 9 de maio, eu faço uma segunda prova e apresento a correção em aula no dia 11, 2 dias depois. O que nos deixa uma semana de folga até o dia 18 de maio, para, se alguém precisar fazer um trabalho de recuperação, fazer. Eu vou dar uma lista de tópicos sobre os quais quem tiver, por acaso, ficado em recuperação, pode fazer um pequeno trabalho, uma pequena monografia, 5 páginas, está de bom tamanho, para os nossos propósitos aqui. A bibliografia do semestre está toda, o que nós vamos usar e mesmo o que nós não vamos usar, mas que está à disposição, que é útil, que suplementa o material com o qual nós vamos trabalhar, no Dropbox. Eu enviei convites para vocês participarem do Dropbox, tendo assim acesso a todos os documentos que formam a bibliografia da disciplina. Ok? Bom, resta hoje fazer uma espécie de prólogo ao nosso itinerário geral. Eu convidei para abrir os nossos trabalhos aqui ninguém menos que Platão. Nós vamos dar uma olhada numa passagem do Fedro de Platão. Diga-se de passagem que o que Platão diz nessa passagem do Fedro aparece também no diálogo político, como é a mesma ideia, inclusive com a mesma metáfora. Nós vamos ver qual é que Platão emprega. Eu vou comentar apenas a versão do Fedro. A mesma coisa se encontra no político. Em todo caso, para quem estiver interessado, é Fedro 265C a 265E. E no político é 286D a 287C. Tá? Vamos dar uma olhada no Fedro. Nos 2 casos, Platão está introduzindo e explicando o método da divisão, que é o método de investigação característico dos diálogos do último período de Platão. Já procura-se responder a pergunta socrática: o que é F, o que é virtude, o que é prudência, o que é conhecimento e assim por diante, idealmente oferecendo uma definição. O que a definição vai me dar são um conjunto de condições necessárias e suficientes para algo estar na extensão do conceito investigado. Portanto, em outras palavras, a pergunta é uma pergunta pela essência da virtude, da prudência, do conhecimento e assim por diante. O que Platão faz nos diálogos da maturidade agora é perguntar pela essência através do método da divisão, que consiste em especificar a essência de uma coisa, caracterizando-a por gênero e diferença específica. Você quer dizer que espécie de coisa ela pertence
e que gênero dessa espécie e assim por diante. Tá? Então, expondo esse método, Platão põe na boca de Sócrates, no Fedro, a seguinte observação. Né? Como é que o discurso, o Fedro tem uma noção sobre retórica. Tá? Então, é uma pergunta sobre o que discursos merecem aplauso, o que discursos merecem censura. E Sócrates diz como é que o discurso podia passar por censura ou elogio. E Fedro pergunta, o que você quer exatamente dizer com isso? Sócrates, bem, tudo na realidade parece ter sido dito em tom de brincadeira. Mas parte dele foi dado sob a orientação da fortuna, do destino. E aqui havia duas espécies de coisas cuja natureza seria totalmente imprópria a aprender, seria totalmente imprópria, não, ao contrário, seria maravilhoso aprender por meio de uma arte sistemática. Que coisas, perguntaram? Fera. Sócrates responde, a primeira consiste em ver juntas as coisas que estão dispersas em toda parte e coletá-las numa única espécie, de maneira que ao definir cada coisa, podemos esclarecer o tópico de qualquer instrução que pretendamos fornecer. Assim foi com a nossa discussão acerca do amor, que aconteceu antes do diálogo. Se a sua definição estava ou não correta, quer tivesse, quer não, pelo menos permitia que o discurso prosseguisse clara e consistentemente. E qual é a outra coisa de que você falava só antes? Essa, por sua vez, é ser capaz de, agora atenção aqui, ser capaz de cortar cada gênero, cortar cada gênero, de acordo com sua espécie, ao longo das juntas ou das articulações naturais, e não tentar cortar em qualquer lugar, como faria um açougueiro incompetente. Uma metáfora algo sanguinária, né? Ao empregar o método da divisão, nós tratamos de dividir a natureza, mas tratamos de cortar a natureza de acordo com as suas juntas. E não cortar, não importa onde, como faria, escreve Platão, um açougueiro incompetente. Ora bem, essa passagem tem uma pressuposição que Platão não se dá o trabalho de tornar explícita, pela boa razão, é plausível pensar isso, de que para ele é óbvio. O que é o pressuposto não articulado, não explicitado nessa passagem? É que a natureza tem juntas, tem articulações. Em outras palavras, que há espécies naturais. Parece tão óbvio. Quem poderia ter se oposto a isso? Bom, na antiguidade, certamente os sofistas. Pelo menos aqueles que sustentavam que a ordem das coisas era conforme a convenção e não conforme a natureza. A ordem das coisas era nomoi e não physei. Então nós podemos imaginar, embora a gente não tenha nenhum exemplo de discussão da noção de espécie na tradição sofística, a gente pode facilmente imaginar um sofista atacando a ideia de que há espécies naturais. As espécies estão conformes às nossas convenções. Nós convencionamos reunir todos os homens aqui, e todos os cachorros aqui, e todos os gatos ali, e assim por diante. Tá? Então, podemos imaginar que o sofista, a tradição sofística, oferece uma via de resistência a esse pressuposto não articulado de Platão. Segundo exemplo de uma resistência evidente a essa ideia é o nominalismo moderno. Em particular, no nominalismo que aparece na controvérsia medieval sobre a realidade dos universais. Tá?
Um nominalista estrito, como Guilherme de Ockham, por exemplo, vai sustentar que não há espécies de coisas dadas que nós encontramos na natureza, mas há espécies de coisas que o nosso intelecto discrimina. Poderia discriminar de muitas outras maneiras. Muitas outras classificações seriam possíveis. Tá? Um herdeiro dessa tradição nominalista de espécies é John Locke, o pai fundador do empirismo britânico, que sustenta que as únicas essências que existem são essências nominais. Portanto, não há essências reais, não há tal coisa como a essência da humanidade, ou da felinidade, ou do que seja, tá? Mas há essências relativas a nomes. Tá? Cai sob a extensão do nome aquilo que nós convencionamos que cai sob a extensão do nome. Mencionei a tradição sofística, o nominalismo medieval, o nominalismo empirista moderno. Há talvez uma matriz aí de resistência ao realismo acerca de espécies, mas de fato identificar essa matriz ao longo de todo o período histórico a que eu aludi, isso dá cerca de 2.400 anos, excede tanto os limites do curso quanto as minhas capacidades. Eu não vou tentar fazer isso. A rota que eu escolhi em troca, que está anunciada no anúncio de curso lá, consiste em adentrar no problema metafísico, que é a realidade das espécies naturais, pela via de um problema epistemológico. Quer dizer, o nosso curso tem, como eu escrevi no anúncio de curso, um prólogo epistemológico. Tá? E é desse prólogo epistemológico que nós vamos, é a partir daí que nós vamos chegar na questão metafísica. Vai ser crucial, portanto, entender como as duas coisas se articulam. Tá? O que permite a desenvoltura com que eu vou, nesse curso aqui, passar de considerações sobre a lógica da confirmação, sobre verificação e teste de teorias científicas, para considerações metafísicas sobre a natureza das coisas. Esse trânsito da epistemologia metafísica poderia ser interpretado como uma passagem que, de uma perspectiva realista, deveria ser denunciada como falaciosa, de considerações epistemológicas a considerações metafísicas. Ou, alternativamente, aqui tem uma alternativa. Não se trata de extrair consequências metafísicas de doutrinas epistemológicas. Tá? Se trata, porém, de reconhecer suposições metafísicas implícitas na formulação e nas tentativas de solução do problema epistemológico. Eu vou adotar essa segunda via e vou tratar ao longo do semestre de explicar por quê. O carro-chefe aqui é Nelson Goodman. Nós vamos ver como exatamente o que esse filósofo faz, não apenas ele dá uma contribuição absolutamente decisiva para a lógica da confirmação, a mais importante contribuição individual dada a esse projeto de pesquisa que começa lá pelos anos 30 e atravessa boa parte da história subsequente do século XX. Mas Goodman dá uma contribuição específica que ele próprio se encarrega de mostrar que não é metafisicamente neutra. Tá? A solução que ele oferece a um problema epistemológico aqui é uma solução que é guiada por uma compreensão metafísica precedente. Tá? Nós vamos dar uma olhada, então, na contribuição que Goodman dá ao projeto de uma lógica da confirmação. A partir de 1946, quando ele suscita um problema, à primeira vista, bastante intratável, e depois, no início da década de 50, ele retoma essa dificuldade que ele havia suscitado e oferece uma investigação sistemática
das noções de confirmação e desconfirmação, as noções centrais para entender em que consiste o teste de uma teoria empírica, e como ele extrai suposições metafísicas desse projeto. Então, por essa razão, Goodman é o personagem principal da história que nós vamos contar aqui. Tá? Então, recapitulando, nós tomamos como ponto de partida as contribuições à lógica da confirmação de Nicole, Hempel e Goodman, e passamos daí a examinar em detalhe o nominalismo de Goodman, e nós vamos dar uma olhada nas críticas que lhe foram endereçadas, e as mais interessantes aqui são as de Quine e Haeckel, Willard Quine e Ian Haeckel. Tá? Isso vai nos conduzir, sobretudo via Haeckel, ao exame de uma forma restrita de nominalismo, uma tese que sustenta que, bom, pode haver espécies naturais, mas as espécies de seres humanos não são naturais. Seres humanos constituem espécies, há espécies de gente, mas isso é função da nossa linguagem e das nossas instituições sociais. A ideia de que espécies de gente são criações, para usar um jargão ao gosto dos antropólogos, construções sociais. Haeckel tem um particular interesse por essa noção. Ele tem um livro inteiro intitulado A Construção Social do quê? Ponto de interrogação. Tá? Para terminar examinando como mudanças conceituais impactam as classificações de espécies naturais. Então, nós temos um prólogo epistemológico na ideia de uma lógica da confirmação. Nós vamos passar pelos problemas conhecidos como os paradoxos da confirmação, primeiro o paradoxo de Hempel, depois o paradoxo de Goodman. Vamos, a partir daí, introduzir uma estratégia de dissolução dos paradoxos que envolve as noções introduzidas por Goodman de projetabilidade, veremos o que isso significa, e arraigamento, veremos o que isso significa. Vamos passar pela crítica naturalista e realista que Quine faz a essas concepções. Vamos dar uma olhada nas relações entre espécies naturais e artefatos, e pela via da noção de designação rígida, tal como introduzida por Crick e empregada por outros filósofos, em particular aqui vai nos interessar Hilary Potter. Nós vamos chegar no exame da noção de espécies de gente, na obra de Michel Foucault, filósofo pouco frequentado no nosso curso, que vai me interessar aqui, e de Ian Haeckel. Tá? Bom, como chegamos ao nosso ponto, como é que abordamos o nosso ponto de partida? Em que consiste a lógica da confirmação? Bom, a lógica da confirmação é a fisionomia que tomou na filosofia do século XX o problema da indução. Existe, como vai dizer Nelson Goodman, um velho problema da indução, aquele cujo expositor mais notório, o porta-voz mais conhecido e mais eloquente é David Hume, e há um novo problema da indução, o novo enigma da indução, como Goodman chama, que tocou ao próprio Goodman expor. O velho problema da indução é exposto exemplarmente por Hume, ainda que ele não tenha origem em Hume. Há ocorrências anteriores na história da filosofia de dificuldades acerca das inferências indutivas. Essencialmente que uma inferência indutiva, não importa qual é quantas ocorrências eu tenho da função f de x, eu tenho f de a, f de b, f de c, f de d e assim por diante, não importa quão grande o número de ocorrências, ainda assim toda essa conjunção de ocorrências não implica que para todo x é f de x. Tá? A verdade das premissas de uma inferência indutiva é compatível com a falsidade da conclusão. O que isso quer dizer? Bom, simplesmente que inferências indutivas não são dedutivamente válidas. Isso tinha sido notado na história da filosofia
Isso está claramente enunciado na tradição cética da antiguidade, no ceticismo pirrônico. Enesidemo, cético grego, do qual não chegou nenhum escrito, a gente conhece de segunda mão, através dos escritos do cético do período tardio sexto empírico. Enesidemo compilou 8 argumentos para estabelecer que nós não podemos fazer inferências causais. Isso é do fato de que quando uma bola de... Toda vez que nós observamos até aqui uma bola de bilhar, exemplo de Hume, né, em movimento chocar-se com uma bola de bilhar em repouso, nós vimos o impulso ser transmitido da bola que estava em movimento para a que estava em repouso. A bola que estava em movimento para e a que estava em repouso sai em movimento. Nós ficamos inclinados a generalizar uma lei da transmissão do impulso, mas o fato de que as coisas aconteceram assim até aqui absolutamente não implica que elas vão continuar acontecendo assim. Kant tem uma formulação particularmente clara e eloquente do problema de Hume, num dos seus escritos chamados do período pré-crítico, o ensaio para introduzir em filosofia o conceito de grandeza negativa, um escrito publicado em 1761. Kant diz: a pergunta que Hume nos faz é: por que eu devo pensar que porque algo é, alguma outra coisa deve ser? Por que eu devo pensar que porque algo aconteceu, alguma outra coisa acontecerá? Os argumentos de Enesidemo, tais como os apresenta Sexto Empírico, eram já argumentos para estabelecer isso, que inferências indutivas não são inferências válidas. São inferências em que a verdade das premissas é compatível com a falsidade da conclusão. Tá? O problema reaparece na filosofia medieval. Nicolau d'Autrecourt, em 2 cartas endereçadas a Bernardo de Arezzo, formula claramente o problema da indução, da mesma maneira como nós o reencontraremos em Hume. O problema é, como diz Kant, por que eu devo pensar que porque algo é, alguma outra coisa deve ser? O núcleo lógico do problema é, portanto, a invalidade das inferências indutivas, associado ao fato, sobre o qual insiste bastante Hume, de que nós não podemos passar sem elas. Né? Nada me convenceria a pôr a mão na chapa do fogão, mesmo se foi só no passado que eu me queimei. Né? Como é que Hume resolveu o problema? Aqui interessa tanto a solução oferecida por Hume, como o tratamento que foi dado a essa solução na tradição filosófica subsequente. O que Hume diz é o seguinte: olha, não tem como estabelecer que eu estou justificado a afirmar a conclusão de uma inferência indutiva sempre que eu tenho um número suficiente de premissas. É intuitivo que quanto mais premissas eu tiver, mais provável é que a conclusão seja verdadeira. Mas que seja provável que a conclusão seja verdadeira, ainda não basta para dizer que a conclusão é verdadeira. O que Hume faz é descrever as circunstâncias em que nós fazemos inferências indutivas. Ele mostra o quê? Que, embora nós não tenhamos uma, digamos, autorização racional, e a priori, de preferência, os filósofos gostariam que fosse, para inferir indutivamente, nós temos hábitos de pensamento que se formam diante da experiência da conjunção constante de 2 eventos, por exemplo, o aquecimento de uma esfera de metal e a sua dilatação. A experiência da conjunção constante, sempre que eu observei que o corpo era aquecido e ele dilatava, me leva a formar uma expectativa. Essa expectativa não é autorizada pela lógica como uma conclusão de uma inferência, mas é a expectativa que o hábito me leva a formar. A força do hábito responde, portanto, pelas circunstâncias em que nós fazemos inferências indutivas. Qual é a queixa usual
da qual Kant se fez porta-voz e que os kantianos repetem até hoje em dia, é que Hume formula uma resposta irrelevante para o seu próprio problema. Porque o problema não era quando é que a gente de fato faz inferências indutivas, o problema é que direito nós temos de fazer inferências indutivas. A pergunta é uma pergunta sobre uma questão de direito, quid iuris, como diz Kant. E Hume responde apontando para um fato, um quid facti. Ora, um quid facti nunca pode ser uma resposta a um quid iuris. Como diz Nelson Goodman, o que se está sugerindo aqui é que o maior filósofo moderno, e é assim que ele se refere a Hume, o maior filósofo moderno teria se equivocado completamente sobre a natureza do seu próprio problema. Ora, diz Goodman, isso não é plausível. É mais plausível pensar que o que Hume quer nos fazer compreender é que a questão de como nós justificamos a indução não pode ser inteiramente dissociada da questão quando é que nós de fato fazemos induções. Goodman mostra que isso fica evidente quando a gente para um momento de perguntar pela justificação da indução, que é a pergunta que os filósofos fazem sempre, uma pergunta que eles raramente fazem, que é a justificação da dedução. Quando é que nós estamos justificados a fazer uma dedução? Bom, o que justifica uma dedução são as leis da lógica, as regras da inferência dedutiva. A lei da instanciação universal me permite inferir de para todo x f de x, f de a. A lei da generalização existencial me permite inferir que de f de a para algum x, f de x. A regra de destacamento modus ponens me permite inferir de se P então Q e T, Q. Mas, eventualmente, eu tenho que perguntar o seguinte, está bem, uma inferência é dedutivamente válida quando ela está de acordo com as regras da dedução. Mas quais são as regras da dedução? Como é que nós justificamos as regras da dedução? Bom, nós justificamos. Parece que a gente não faz isso, mas olhem para o que os lógicos fazem quando fazem provas de correção e completude. Eles provam que as inferências que nós fazemos seguindo aquelas regras da inferência dedutiva são inferências preservadoras da verdade. Isso é, que só nos permitem inferir de premissas verdadeiras conclusões verdadeiras e não permitem, em caso algum, inferir uma premissa falsa de um conjunto de proposições verdadeiras. E isso, diz Goodman, parece ostensivamente circular. Para justificar uma inferência, eu digo que ela está justificada porque está de acordo com as regras da inferência. Para justificar as regras da inferência, eu digo que elas estão justificadas porque estão de acordo com as inferências que nós de fato reconhecemos como válidas. Isso é circular, mas, diz Goodman, o círculo aqui é um círculo virtuoso. Toda a justificação possível para inferências particulares e regras de inferência consiste no acordo recíproco mútuo que elas dão, o suporte recíproco que elas se dão. Isso ficou conhecido como o método do equilíbrio reflexivo, método que fez fortuna na filosofia do século XX. Eu vou apenas mencionar algo que não é da minha alçada, mas o mais importante, provavelmente o mais importante, em qualquer caso o mais influente livro de filosofia política do século XX, a Teoria da Justiça de John Rawls, emprega sistematicamente o método do equilíbrio reflexivo, dando crédito a Goodman no propósito. Nós queremos realizar em que consistem os princípios da justiça. De tal forma que juízos sobre se algo é justo ou injusto devem estar conformes aos princípios da justiça. Mas os princípios da justiça são justificados pelo fato de que eles sancionam aqueles juízos particulares que nós já estávamos antecipadamente inclinados a fazer. Há um ajuste recíproco entre princípios e juízos particulares e princípios gerais. Tá? Então, e é isso que, essencialmente, Goodman escreve sobre Hume. O velho problema da indução se dissolve quando nós abandonamos a ideia, desistimos de pensar que a justificação da indução tem que ser algo diferente de uma descrição de como a indução é efetivamente feita. Que nós
oferecemos uma justificação da indução explicando as condições em que nós de fato inferimos dedutivamente. Né? Bom, muito bem. Até aí chegamos, e até aí nós temos uma noção do que sejam inferências indutivas, mas nenhuma noção da relação lógica que tem que haver, da relação lógica que caracteriza a relação entre uma proposição geral e suas ocorrências particulares, que é o problema da confirmação. Tá? Vocês vão encontrar referências a isso na nossa bibliografia, nos artigos de Carnap sobre testabilidade e de Hempel nos estudos sobre a lógica da confirmação. Tá? Essencialmente a lógica da confirmação se desenvolveu como um projeto filosófico que constituía o núcleo mais fundamental da filosofia da ciência na filosofia do Círculo de Viena. O Círculo de Viena é um grupo de filósofos que se reunia em torno de Moritz Schlick, em Viena. Esse grupo pertencem Rudolf Carnap, Otto Neurath, Hans Hahn, Friedrich Waismann, Kurt Gödel e outros mais. E a figura mestra do projeto do Círculo de Viena era o assim chamado princípio de verificação. O critério de demarcação entre proposições com sentido e proposições sem sentido é fornecido por um critério pelo qual nós identificamos em que consiste o sentido de uma proposição. O princípio de verificação diz que o sentido de uma proposição é o método da sua verificação. Tá? Se eu quero saber o que significa uma proposição, eu tenho que me perguntar o que é preciso fazer para decidir se ela é verdadeira ou falsa. Tá? Ora, se o sentido de uma proposição é o método da sua verificação, nós temos de cara um problema com a ciência. Por quê? Porque as hipóteses científicas mais gerais, as leis da ciência, são enunciados universais. A ciência não é a descrição de eventos particulares, mas é a subsunção de ocorrências particulares sobre leis gerais. Ora, como é que nós testamos leis gerais? Tipicamente, uma lei científica é um condicional fechado por um quantificador universal. Tá? A forma mais elementar de uma lei científica seria, portanto, deixa eu pôr uma luz aqui para explicar isso. No mínimo, você tem que ter o seguinte: é isso aqui. Para todo x, se você tem f de x, você vai ter g de x. F pode ser, por exemplo, o aquecimento de um corpo, e g a sua dilatação. Tá? Qual é que é o problema em relação agora ao princípio de verificação nessa representação da forma mais elementar, mais simples de uma explicação científica? É o quantificador universal. É isso aqui. Porque para todo x não é simplesmente todos os x que foram observados até o presente momento. Se eu digo todos os corpos são pretos, eu não estou me referindo apenas aos corpos observados até aqui, mas todos os corpos passados, presentes e futuros, observados e não observados. E o problema é como é que eu verifico essa proposição? Ora, o que acontece aqui é simplesmente o seguinte: você não pode, estritamente falando, estou apoiando a minha caneta que caiu no chão, você não pode, estritamente falando, verificar essa proposição. Aqui há uma assimetria, que é uma dualidade no comportamento dos quantificadores. Vocês sabem que os quantificadores são duais, isso é, para todo x, o verdadeiro seria somente C. Não é o caso que existe um x tal que não f de x, e só. E
algum x é f, C e somente C, não é o caso que para todo x não é f de x. Tá? Os quantificadores são assim o dual um do outro. Todo cisne é preto é igual a... não há nenhum x que não é preto. Tá? Existe um x aqui, f de x, C e somente C, não é o caso que para todo x não é f de x. Ora, aqui há uma assimetria com respeito às condições do teste dessas proposições aqui. Apago tudo que eu escrevi. Comparem a situação no que respeita ao enunciado universal, por contraste com o existencial. É muito direta a refutação de um enunciado universal. O enunciado universal é refutado bastando que eu tenha um contra-exemplo. Se A não é F, não é verdade que todo x é f. Mas como é que eu verifico isso? Eu posso ter f de A, f de B, f de C, etc. E não importa quão longe eu vá, eu ainda não verifiquei a proposição. Em outras palavras, proposições quantificadas universalmente, por uma razão puramente lógica, são refutáveis, mas não são verificáveis. Ao contrário das hipóteses existenciais. Para verificar uma hipótese existencial, me basta um caso. Que algum x é f é provado pelo fato de que A é f. Agora, como é que eu refuto? Eu posso ter não f de A, não f de B, não f de C, etc. E não importa quão longe eu vá, eu não refutei. Por isso é tão difícil fazer provas negativas. Uma prova negativa, a prova de uma proposição negativa, que diz que algo não existe, só seria verificada se nós pudéssemos percorrer o universo inteiro. Então, resumindo, proposições universais só poderiam ser verificadas se nós estivéssemos lidando com universos que são ou finitos e dois inteiramente acessíveis. De tal forma que eu possa percorrer todos os objetos do universo e checar, testar, em caso de cada um, se ele tem ou não tem aquela propriedade. A ciência não lida com universos finitos e inteiramente acessíveis. Lida com universos potencialmente infinitos e parcialmente inacessíveis. Por isso não há verificação de proposições quantificadas universalmente. E não há refutação de proposições quantificadas existencialmente. Para afirmar que algo não existe, eu teria que percorrer todo o universo, decidindo de cada objeto no universo se ele tem ou não tem uma certa propriedade. Isso é tão impossível quanto verificar uma proposição universal. Bom, o problema é as leis da ciência são proposições universais. Portanto, elas não são verificáveis. E agora temos algo extremamente desconfortável. Nós já temos decidido que o sentido de uma proposição é o método da sua verificação. Ora, qual é o método de verificação de uma proposição quantificada universalmente, como são todas as hipóteses da ciência? Não há tal método de verificação. Você não pode verificar teorias científicas. Porque a proposta explica um fato tão simples, né? A explicação é tão simples, um fato tão assombroso, de que há uma história da ciência, que teorias científicas se sucedem, que grandes teorias científicas vão para o museu, a física newtoniana, por exemplo, substituídas por outras teorias científicas, a teoria da relatividade, por exemplo. Porque proposições da ciência, leis científicas, não são verificáveis. Mas isso cria uma dificuldade. A ciência é o nosso paradigma de conhecimento objetivo. Se nem na ciência você tem verificação, ou algo está muito mal com a ciência, ou algo está muito mal com o princípio de verificação. Uma solução é
ir até o amargo fim, aceitar todas as consequências e sustentar que as leis da ciência de fato não são verificáveis, apenas hipóteses particulares sobre eventos particulares podem ser verificadas, e as leis gerais da ciência não têm, não são, nós não podemos dizer nem que são verdadeiras, podemos dizer que são falsas, podemos refutá-las, mas não podemos dizer que são verdadeiras porque não podemos verificá-las nunca. Essa atitude heróica de dizer que as leis da ciência não são verificáveis, portanto elas não, isso é o mesmo que dizer que elas não têm significado cognitivo, não têm conteúdo empírico. Se o princípio de uma proposição é uma mera sua verificação e não há verificação para leis científicas não fazem sentido. Essa solução heróica foi adotada por Wittgenstein, já estava esboçada no Tratados Lógico-Filosóficos, e ele a defendeu em discussões que teve com o Círculo de Viena no fim da década de 20 e início da década de 30. Não convenceu ninguém, com exceção de Schlick. Schlick também está disposto a abraçar uma concepção não cognitivista das leis científicas e tratá-las como Wittgenstein as trata, como prescrições metodológicas. Elas são princípios normativos que estabelecem um padrão dentro do ao qual deve se conformar a representação, a descrição e a explicação do mundo na ciência empírica. O restante dos filósofos do Círculo de Viena, a começar por Carnap, preferiu pensar na parte. Se o princípio de verificação tem a consequência de que as leis da ciência não têm conteúdo cognitivo, ou que não podem ser ditas verdadeiras nunca, porque não são verificáveis, o problema está com o princípio de verificação. Nós temos que abandonar a ideia de verificação, que é demasiado restritiva, e a sugestão de Carnap, em 1936, é substituir verificação, verificabilidade, por testabilidade. A pedra de toque de uma teoria científica é que ela é testável. Isso é o suficiente para separar sentido de falta de sentido. Proposições com sentido são testáveis. Proposições sem sentido não são. Proposições da ciência são testáveis. Proposições metafísicas não são. E era isso que se tratava de preservar. Quais são os vereditos possíveis do teste de uma teoria científica? Já vimos, ela pode ser refutada, mas ela pode ser também, a minha, bom, eu pegar o exemplo de Hempel, a minha hipótese é que todos os corpos são pretos. Se eu encontrar um corvo azul, está refutada a minha teoria. Tá? Mas não importa quão grande o número dos corpos pretos que eu observar, eu não terei verificado a minha teoria ainda. Qual é a relação entre a observação de um corvo preto e a hipótese de que todos os corpos são pretos? É que essa observação confirma a hipótese. O que significa dizer confirma? Não é verifica. Verificar é mais forte do que confirmar, mas concorda com a hipótese. Quanto mais casos confirmatórios eu tenho de uma hipótese, isso é intuitivo, mais provável é que ela seja verdadeira, mais certo de que ela seja verdadeira não é nunca. Eu nunca posso dizer com certeza que uma teoria científica é uma teoria verdadeira. Teorias científicas não comportam verificação. Então, os vereditos possíveis do teste de uma teoria são a refutação ou a confirmação. Ambas são relações lógicas. A relação que há para todo x, f de x, e f de a é que f de a confirma para todo x, f de x. A relação que há entre para todo x, f de x e não f de a é que não f de a refuta para todo x, f de x. Então, tanto confirmação como refutação se supõe que são relações lógicas entre proposições teóricas e proposições observacionais ou experimentais. Tá? É intuitivo que a probabilidade de uma hipótese, isso é uma tese central de Carnap, é o seu grau de confirmação. É perfeitamente racional pensar que quanto mais casos positivos eu tenho de uma hipótese, mais provável é que ela seja verdadeira. De fato, probabilidade não é outra coisa que grau de confirmação. Mas o ponto crucial de Carnap é o seguinte: a definição da noção qualitativa. A resposta à seguinte pergunta: o que é confirmação? Precede logicamente a investigação da noção quantitativa, que é a probabilidade ou grau de confirmação. Então, o primeiro projeto central da filosofia da ciência na tradição do Círculo de Viena consiste em perguntar que relação lógica é a relação de confirmação entre uma hipótese
e observações ou experimentos particulares. Tá? É a história da lógica da confirmação até a entrada em cena de Nelson Goodman que vai constituir, formar a matéria da nossa próxima aula de quinta-feira. Até lá, então.